interromper a qualquer momento, né? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês com a visão do clínico com relação ao manejo do paciente, principalmente cirurgia de grande porte, né? Falar um pouquinho sobre algumas considerações de pré, trans e pós-operatório, tá? Tá tudo certo? Conseguem ver, né? Tudo tranquilo. Tá. Quando eu entrei na faculdade, eu gosto de brincar que os meus professores mentiram para mim, que eles falaram que em alguns anos a cirurgia ia acabar, ia ter um remédio para tudo, e a especialidade cirúrgica provavelmente ia entrar em extinção em algumas décadas, né? E a gente vê o contrário. Então, o número de cirurgias no mundo vem aumentando a cada ano, né? Aqui num survey americano, aumentou de 234 milhões aproximadamente por ano em 2004 para aproximadamente 300 milhões em 2012, o que dá um acréscimo de 34%, e estima-se que hoje já ultrapassa os 350 milhões por ano, né? Então, o número de cirurgias segue aumentando no mundo inteiro, o que reflete um envelhecimento da população, uma maior longevidade e maior incidência de doenças como câncer, etc. e tal, né? E a mortalidade cirúrgica geral no mundo, ela fica ao redor de 0,5%, tá? Em algumas estudos pode variar de 1 a 4%. Isso que eu estou falando tudo para vocês é para cirurgia não cardíaca, tá? E a morbidade geral fica ao redor de 16%. E quem desenvolve uma morbidade, uma complicação pós-operatória, tem 5 vezes mais chance de morrer do que o paciente que não desenvolve complicação, tá? E existe um conceito que eu vou explicar para vocês depois, que é a mortalidade pós-complicação, que é o failure to rescue, que é a falha em resgatar o paciente depois que ele apresenta uma complicação, que deveria ser o real a medida de qualidade de uma instituição, não só a morbidade por si só, ou a mortalidade. E eu quero que vocês fiquem com esse nome na cabeça e depois eu explico melhor. E é interessante que 13% das cirurgias aproximadamente são as cirurgias de alto risco e elas são responsáveis por 80% dos casos de morte perioperatória, né? Então, uma pequena quantidade de cirurgias é responsável pelo um número absurdo aí de mortes no pós-operatório. A morbimortalidade cirúrgica ela varia entre países, né? A mortalidade de uma colectomia no Brasil é diferente de uma nos Estados Unidos, que é diferente de uma na Inglaterra, por exemplo. Dentro de um mesmo país, ela é diferente dependendo da região que tu tá, né? Regiões mais desenvolvidas, com sistema de saúde um pouco melhor, tem uma mortalidade menor, e as regiões mais desenvolvidas têm uma mortalidade menor. Num país continental como o Brasil, com as suas diferenças sociais, econômicas, isso é relevante. E dependendo da instituição dentro da região mesmo, né, que pode refletir diferenças nos processos de cuidados, diferenças entre os próprios pacientes, entre a gravidade e algum lugar que outro fala que pode estar relacionado com a disponibilidade de leito de UTI para o pós-operatório, embora isso não seja uma coisa clara na literatura, que tu levar paciente para UTI no pós-operatório de cirurgia de grande porte se associe a melhor desfecho. Mas, de qualquer maneira, isso é um fator que é levantado na literatura como um potencial causador para essas diferenças. Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico da estimativa de mortalidade cirúrgica, que é o PPOSSUM, que é uma escala de risco perioperatório, que a gente vai falar depois, né? Aqui na linha da chiada descontinuada é a mortalidade nos Estados Unidos e na linha contínua é a mortalidade na Inglaterra. Para o mesmo score, a mortalidade nos Estados Unidos é menor do que comparado com a Inglaterra, tá? Só para mostrar um exemplo para vocês. No New England, ali no final da década de 2009, eles publicaram um estudo bem interessante, pegando hospitais dos Estados Unidos que tinham muito baixa, baixa, média, alta e muito alta mortalidade, né? E eles pegaram e foram ver o número total de complicações e o número de complicações maiores, que a gente chama de complicações graves, eles não diferiam entre os hospitais
de muito baixa até de muito alta mortalidade. Por exemplo, todas as complicações aconteciam em aproximadamente 25% a 27%, e era mais ou menos constante entre esses hospitais. O número de a porcentagem de pacientes com complicações maiores era ao redor de 17%, 18%, e também constante. Mas quando eles foram fazer uma análise mais profunda, eles viram que os hospitais com muito baixa mortalidade, a mortalidade dos pacientes a mortalidade dos pacientes após o desenvolvimento de complicações era muito menor nos pacientes de muito baixa mortalidade e quase o dobro quando comparado com os hospitais de muito alta mortalidade. Por isso que eu falei ali inicialmente, né, que mais importante do que medir a complicação ou a mortalidade de forma isolada, a falha de resgate do paciente que desenvolve a complicação, ela é, na verdade, a melhor medida de qualidade e um indicador de qualidade assistencial perioperatória, tá? Então, a figura é só para brincar, né? Normalmente, quando a gente está na UTI, a gente recebe o paciente e o cirurgião fala que a cirurgia foi ótima, né? Que a anastomose ficou perfeita. Todo mundo já falou isso e a gente entende, mas a cirurgia ela não termina com o fechamento da pele, tá? A mortalidade a curto e longo prazo, ela é afetada pelo desenvolvimento de complicações pós-operatórias. Aqui, na linha mais escura, é a probabilidade de sobrevida de pacientes que não desenvolveram complicações dos que viveram até os 30 dias, comparado com a chance de sobrevida dos pacientes que desenvolveram alguma complicação pós-operatória, e isso se manteve a longo prazo mesmo nos pacientes que sobreviveram os 30 dias de pós-operatório. Os pacientes que não tiveram complicações tiveram uma probabilidade de sobrevida muito maior do que aqueles que tiveram complicação. Então, assim, quando a gente fala em complicação cirúrgica, a gente tem que ter em mente que não são só as complicações relacionadas às anastomoses, à infecção de ferida operatória, etc. e tal. Se um paciente faz uma cirurgia por um determinado motivo e ele vai, por exemplo, para a UTI, e aquele paciente assim, esse paciente eu não quero que use heparina, porque achei que sangrou demais na cirurgia, tá bem, aí ele desenvolve uma trombose venosa profunda, uma embolia pulmonar, isso é uma complicação que impacta o prognóstico a curto e longo prazo. Esse paciente eu não gostaria que ele saísse do leito hoje, só amanhã, e o cara perde massa muscular, fica fraco, e depois tem alguma complicação como uma pneumonia, por exemplo, isso é uma complicação não exatamente cirúrgica, mas associado ao ato operatório. Se o paciente não tivesse operado, não tivesse estado naquela condição, ele não teria desenvolvido aquela complicação. Então, as complicações perioperatórias, elas têm a ver com todo o processo cirúrgico, tá? E ela impacta significativamente o desfecho a curto e longo prazo. E para isso, né, para tentar reduzir essas complicações, melhorar o desfecho dos pacientes, agora mais nas últimas 2 décadas, né, os protocolos de recuperação rápida pós-operatório, que nasceram lá com a cirurgia coloproctológica, que envolve cirurgia minimamente invasiva para evitar o trauma cirúrgico, trauma tecidual, administração de volume guiada por metas, né, e tudo isso com o objetivo de melhorar o desfecho cirúrgico. Então, vou tentar discutir um pouquinho com vocês, depois dessa introdução, como a gente classifica os diferentes tipos de cirurgia, de acordo com a necessidade e o risco. Falar um pouquinho de avaliação pré-operatória, como a gente tenta identificar pacientes de alto risco, revisar um pouquinho a fisiopatologia cirúrgica e o manejo perioperatório propriamente dito, né? Então, vocês sabem já, só para recordar, né, as cirurgias são divididas de acordo com a necessidade em emergência, em cirurgias de emergência, de urgência, tempo dependente e cirurgias eletivas. Eu não preciso revisar isso muito com vocês, essa aula eu fiz para clínicos também, que às vezes não tem muito isso em mente. As cirurgias de emergência ainda poderiam ser subdivididas de acordo com o tempo necessário para salvar a vida ou órgão de um paciente, né? Então, aqui a gente não tem muita coisa para ofertar para o paciente em termos de avaliação pré-operatória. A gente recebe o paciente, vai tentando classificar o risco dele, manejando junto com a cirurgia,
e daqui para cá, até chegar numa cirurgia eletiva, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, que a gente tem um tempo maior para poder avaliar, detectar algum risco para o paciente e intervir para que o desfecho pós-operatório seja melhor. E a gente pode dividir os tipos de cirurgia quanto a o risco cardíaco, o risco de evento cardiovascular maior no pós-operatório, né, que são divididas em cirurgias de alto risco, cuja incidência é maior ou igual a 5%, que são as cirurgias vasculares, na grande maioria. Risco intermediário, que é uma incidência de 1 a 5%, que são a maioria das cirurgias que a gente tem no dia a dia, as intraperitoneais, as torácicas não cardíacas, né, da terectomia de carótida, cirurgia de cabeça e pescoço, ortopédica e próstata, e o risco cardíaco baixo, são aquelas que têm um risco muito pequeno, cirurgias endoscópicas, superficiais, cirurgia de catarata. Quando eu era residente, a gente recebia muita avaliação pré-operatória de catarata, que sobrecarregava o ambulatório, e já tem um estudo no New England mostrando que não há necessidade de uma avaliação maior, porque não muda desfecho e sobrecarrega o sistema de saúde. Como é que a gente faz a avaliação pré-operatória propriamente dita, né? A avaliação pré-operatória, ela nada mais é do que uma oportunidade da gente sentar com aquele doente que vai ser candidato a alguma cirurgia e revisar a saúde dele, para poder detectar, tratar e otimizar alguma patologia ou condição que possa influenciar negativamente o pós-operatório, né? O manejo desses pacientes não deveria ser diferente do que é habitualmente. Não deveria se fazer nada diferente para um paciente que chega no nosso consultório do clínico só porque ele vai fazer a cirurgia, né? Aquilo ali é uma coisa que faz parte já do rastreamento e da otimização de alguma doença que o paciente já tenha, né? Mas que não vai ser, ninguém vai pedir um exame especificamente para uma cirurgia, porque isso acaba atrapalhando a cirurgia. A intenção do clínico nesse momento é facilitar a vida do paciente e do cirurgião, né? E não dificultar. Isso às vezes acontece. Por exemplo, né? Um cara que é obeso e vem fazer uma avaliação pré-operatória de cirurgia bariátrica, né? A gente vai lá, aplica a escala de Epworth, que é uma das escalas que se usa para rastreamento de apneia de sono, que, independente do paciente ser submetido à cirurgia bariátrica ou não, a incidência de apneia obstrutiva do sono nos obesos pode chegar até 90% em algumas séries, né? E se for uma apneia obstrutiva grave, moderada grave, ele tem indicação de CPAP, e a gente vai prescrever o CPAP para o paciente vai começar a usar ali pelo menos 2 a 4 semanas antes da cirurgia, e mesmo que ele não faça cirurgia, ele pode usar e deve usar isso para melhorar a qualidade de vida, né? Então, independente dele fazer cirurgia ou não, ele teria indicação de usar o CPAP. Um outro exemplo, né, um paciente que tem uma neoplasia de estômago, por exemplo, um cara frágil e sarcopênico, que tem indicação de fazer quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia, a gente pode programar um sistema de tratamento nutricional para ele, um condicionamento físico enquanto ele faz a quimioterapia, para que ele perca, evitar que ele perca mais massa muscular, fique mais frágil durante o programa de quimioterapia dele, ou até, se for possível, prover para esse paciente um ganho de massa muscular para que ele chegue no procedimento cirúrgico na melhor condição possível. Uma coisa muito importante no pré-operatório é a capacidade funcional. Vocês já devem ter ouvido esse termo aí dos clínicos, né? Ela impacta o desfecho pós-operatório. Independente da causa, a capacidade funcional baixa, ela está associada a 2 vezes mais chances de desfecho ruim no pós-operatório, com uma mortalidade quase 2 vezes maior do que quem tem capacidade funcional alta, né? O que é a capacidade funcional? É a habilidade daquele paciente fazer tarefas do dia a dia, por exemplo, né? Porque quando ele vai ser submetido a um estresse cirúrgico, o corpo dele vai ser exigido, ele vai ficar taquicárdico, a pressão dele deve subir, então vai ter uma série de alterações fisiológicas que a gente consegue pressupor ou predizer já na anamnese do paciente, embora tenha alguns problemas de falha descrito, mas faz parte, né? A gente chama de MET, são os equivalentes metabólicos de tarefas. Então, o paciente que tem mais de 4 METs, que é definido como subir 2 lances de escada, caminhar no plano a mais ou menos 6 km por hora, umas 2 quadras, ou correr uma pequena distância, o paciente que consegue fazer isso sem ter angina,
sem ter um quadro de insuficiência cardíaca, por exemplo, ele tem uma capacidade funcional para a qual ele pode fazer qualquer tipo de cirurgia não cardíaca. Uma outra maneira de estimar a capacidade funcional é usando uma escala, que é o DASI, a escala de DASI, que é o Duke Activity Status Index, onde a gente faz uma série de perguntas para o paciente, baseado em atividades do dia a dia. Cada resposta positiva vai pontuando. Quanto maior esse número, maior a capacidade funcional desse paciente. Uma capacidade funcional baixa, de acordo com a escala de DASI, é menor que 34. Então, esses pacientes que têm uma capacidade funcional baixa, eles já vão estar sujeitos a um maior índice de complicações e até de mortalidade no pós-operatório. E nem sempre a gente vai fazer alguma coisa para esses pacientes, mas isso é importante e é o que a gente busca detectar quando a gente faz uma avaliação pré-operatória. Pacientes de baixo risco, eles não necessitam investigação maior, né? Paciente que não tem fator de risco para doença cardiovascular, vai fazer uma cirurgia endoscópica, esse paciente não precisa nem eletro, né? Que os anestesistas não me escutem, né? Mas seria um excesso de zelo, assim. E se o paciente tiver uma capacidade funcional baixa, bom, talvez a gente tenha que estudar esse paciente um pouquinho melhor, dependendo se isso for alterar o tratamento da doença de base dele. Porque se isso for irrelevante para o tratamento da doença de base, não vale a pena ficar pedindo exame, porque só vai atrasar o tratamento definitivo de um doente que precisa de uma cirurgia, né? Então, isso tem que estar bem em mente do clínico, porque às vezes eles se atrapalham com isso, né? Quando eu falo clínico, eu me incluo também. Então, o que a gente faz, né? Se o paciente não tem fator de risco para doença cardiovascular, não tem nenhum sintoma de cardiopatia naquele momento, ele pode ser submetido a um procedimento cirúrgico, né? Se ele tem um fator de risco para doença cardiovascular ou algum sinal ou sintoma de doença cardiovascular descompensada, se for uma cirurgia de emergência, ele vai ser operado também, não tem muita coisa para inventar. Se não for uma cirurgia de emergência, bom, aí a gente tem um tempinho, né? E a gente vai ver se o paciente tem alguma condição clínica que imponha risco de vida iminente para ele naquele momento e que precise ser tratado antes dele ser submetido a uma cirurgia. Se sim, a gente vai tratar de acordo, né? E depois rediscute a cirurgia. Se o paciente não tem nenhuma doença cardiovascular assim que imponha risco iminente de vida, a gente vai ver se o paciente tem alguma outra doença que, embora a capacidade funcional seja boa, ela possa interferir no pós-operatório, e essas são as mais graves, né? Uma cardiopatia valvar, por exemplo, uma estenose mitral grave, que pode complicar no pós-operatório. Hipertensão pulmonar é uma catástrofe em perioperatório, os pacientes eles morrem às vezes na intubação, né? E assim por diante. Com isso, a gente pode tentar estimar um risco do nosso paciente com algumas calculadoras de risco ou com fatores de risco que eu vou mostrar para vocês, como, por exemplo, o índice cardíaco revisado, que inclui a presença de história de cardiopatia isquêmica, história de insuficiência cardíaca ou de AVC, diabetes com necessidade de insulina, insuficiência renal crônica com creatinina maior que 2 e cirurgia maior, definido como intraperitoneal, intratorácica ou vascular. E a gente também tem disponível a calculadora de risco do American College of Surgery, da iniciativa de melhora de qualidade perioperatória. Não sei se alguém já ouviu falar dessa calculadora e se vocês usam isso no dia a dia de vocês. Alô, alô? Alguém? Estão me escutando, né? Sí, profe. Eu sí Ah, ouvi é. falar desta calculadora do Neskip. É uma calculadora muito boa e até com essa calculadora os dados donde que eles dos dados provêm de todos os hospitais dos Estados Unidos e até tem bases de dados bem grandes
que hacen pesquisa y de esas pesquisas que Então, ellos vamos... hicieron, obtuvieron a calculadora. Y es bien tá boa. cortando... É boa, né? Tá, então, só para Sí. mostrar para vocês aqui. ah, não está indo. Vamos ver. Só um pouquinho que eu vou lá embaixo mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, o endereço do site está aqui. Ela é uma calculadora, claro, baseada em fatores, uma corte americana, né? A gente entra no site, coloca o procedimento que o paciente vai ser submetido. Aqui eu preenchi com meus dados, né? 48 anos, sexo masculino, o ASA, peso, altura, se tem sintomas, alguns associados, né? Aí tu segue adiante, ele te dá os riscos todos. Por exemplo, risco de complicação grave. No meu caso, se eu fosse submetido a uma colectomia, seria de 8,2%, abaixo da média. De qualquer complicação ao redor de 11%, também abaixo da média, e aí ele vai te dizendo várias complicações que podem acontecer. Meu risco de morte seria de 0,1%, ou seja, eu seria um paciente de muito baixo risco, né? E ele também dá a internação predita para aquela cirurgia, para aquele determinado doente, tá? Que aqui no meu caso eu teria uma estimativa de 4 dias de internação. Se eu for um paciente, então, de baixo risco, como é o meu caso, não tem muita coisa que inventar, eu vou ser submetido à cirurgia, tá? Se eu tenho um score elevado, que é definido como mais de 1% de risco de um evento cardiovascular maior após a cirurgia, a gente pode considerar até um eletrocardiograma, mas não é mandatório, tá? Principalmente se eu tiver uma boa capacidade funcional. Se eu tiver uma capacidade funcional acima de 4 METs, eu posso ser submetido à cirurgia sem nenhum outro exame para definir nenhum tipo de risco, tá? Uh, se eu tiver uma capacidade funcional muito baixa, bom, aí a gente vai pensar assim, ó, tá bem, o Túlio tem uma capacidade funcional baixa, mas eu pedi algum exame para ele, vai modificar a história dele, por exemplo, pedir um ecocardiograma, pedir uma cintilografia miocárdica, né? Ele não fuma, ele não tem doença cardiovascular, ele não posso mais dizer que eu sou jovem, né? Mas é um relativamente jovem, né? Vai mudar alguma coisa? Vou fazer alguma coisa para esse paciente, para o Túlio? Se algum exame vier positivo, provavelmente não, tá? Então, nós não vamos inventar muita coisa, né? Isso aqui, na verdade, a gente tira do exame físico e a gente pode programar algumas coisinhas para esse paciente no pré-operatório, mas nada que vá contraindicar absolutamente a cirurgia, e a gente pode tocar adiante, tá? A gente pode monitorar esse paciente no pós-operatório sem nenhum exame adicional, através de alguns biomarcadores, como o BNP ou a troponina. Não que a gente vá fazer alguma coisa, mas a elevação desses biomarcadores no pós-operatório, eles estão associados a pior desfecho. O problema é que, às vezes, eles vêm elevados e o médico quer fazer alguma coisa com aquilo ali que não necessariamente precise, tá? Então, vejam, né? É difícil, aqui tem um gráfico onde tem o risco cirúrgico, a capacidade funcional, os fatores de risco para doença cardiovascular e os exames que são necessários para o paciente. É raro a gente ter que pedir um exame para um pós-operatório especificamente, a não ser quando o paciente for de muito alto risco, uma capacidade funcional muito baixa, a gente necessariamente tem que pedir um eletrocardiograma para esse paciente e, às vezes, um teste de estresse para avaliar a presença de cardiopatia isquêmica e ter uma noção da avaliação da função ventricular. Se eu estiver falando muito rápido, me avise. Identificar os pacientes de alto risco. Bom, isso seria o santo grau da medicina perioperatória, né? Porque se a gente conseguisse identificar com precisão os pacientes de alto risco, a gente poderia traçar uma estratégia para recuperação pós-operatória, se ele vai para a UTI ou se ele vai para uma sala de recuperação pós-anestésica simples, né?
A gente poderia ficar de olho nesse paciente para detectar deterioração precoce e evitar a falha de resgate, né? E otimizar recursos também, que leito de UTI é caro, não é para todo mundo, como eu falei para vocês na literatura, não está descrito isso, não está claro se a disponibilidade de leito de UTI para todos os pacientes de cirurgia de grande porte, ela melhora o desfecho, e no peso custo-benefício também não se tem uma definição se isso é bom. Aí a gente parte mais para os scores de risco. O teste cardiopulmonar, que é um teste funcional, que eu vou falar para vocês depois, alguns biomarcadores que eu já falei e algumas outras coisas que também, na época que eu comecei a dar essa aula, eu dava ela na pós-graduação de cirurgia do Moinhos, né, eram mais novidade, mas isso já está bem hoje, acho que consolidado, tanto para o clínico quanto para o cirurgião, que um paciente sarcopênico e um paciente frágil vai ir pior no pós-operatório do que quem não tem essas comorbidades. Então, os scores de risco são vários na literatura, né? Acho que o mais conhecido por nós é o score de ASA, né, dos anestesistas, que vai do ASA 1 ASA 5, né? Ele consegue prever morbimortalidade no pós-operatório, complicação, né? Tem os seus defeitos, mas é uma escala já validada. Uma outra escala de risco, talvez uma das primeiras nesse sentido, que é o POSSUM, que depois foi modificada e se tornou o P-POSSUM, que é o Post-Mouth, onde ela foi corrigida após o inicial, ela superestimava um pouco a mortalidade. Ela valia 12 variáveis fisiológicas e 6 variáveis operatórias, e ela também consegue predizer morbidade e mortalidade no pós-operatório. Então, desde idade, alterações no raio-x, pressão sanguínea, escala de Glasgow, etc. e tal, a gente vai pontuando, e quanto maior a pontuação, maior o risco do paciente. E algumas variáveis da cirurgia, né? Se for uma cirurgia menor ou uma cirurgia maior, ela vai pontuar diferente, a perda sanguínea transoperatório e assim por diante, tá? Ela também é validada e consegue predizer desfecho no pós-operatório. O score de risco revisado, de risco cardíaco, né, que foi publicado por Lee já faz mais de 50 não, mas uns 30 anos já tem essa escala, onde existem alguns fatores que vão estar associados a pior desfecho, por exemplo, insuficiência cardíaca, doença isquêmica do coração, história prévia de AVC, cirurgia de alto risco, diabetes que necessita de insulina, insuficiência renal. Se tu não tem nenhum critério, a mortalidade é muito baixa, menor de 1%. E se tu tem 5 desses 6 critérios, a mortalidade pode chegar a 32%. Então, a gente pode lançar a mão dessa escala mais simples para ter uma ideia de como esse paciente pode ir no pós-operatório, mas aqui também não leva em conta características do transoperatório, por exemplo, né? Então, escalas de risco nós temos muitas, né? Todas validadas, talvez com pontos de cortes diferentes, mas elas podem nos ajudar a definir uma estimativa de risco para o nosso paciente de complicação e de morte. O teste de exercício cardiopulmonar é que vai avaliar o consumo máximo de O2 e uma variável importante para o pós-operatório, que é o limiar anaeróbico, né? Pacientes que têm um limiar anaeróbico, que é a partir do qual, se tu aumentar mais ainda o teu estresse, a tua demanda do teu organismo, o lactato começa a subir, tu não consegue mais metabolizar ele, né? Se for menor que 11 ml por quilo minuto, já está associado a pior desfecho em cirurgia intraabdominal, né? Então, a gente pode usar ela também para estratificar risco desses pacientes. Os biomarcadores eu já falei, né, isoladamente e quando associados a alguns scores de risco, como o índice de risco cardíaco revisado, ele melhora a predição dessa escala de risco, tá? Fragilidade, sarcopenia, eu já falei, eu não vou perder tempo, mas ela consegue predizer desfecho ruim em cirurgia de grande porte, tanto sozinho quanto associado a outras escalas de risco. E quando a gente detecta esses pacientes também, a gente pode lançar a mão de um programa para tentar reduzir. Então, na cirurgia eletiva, a gente define risco com um time de medicina perioperatória. Então, o paciente vai no cirurgião, vai no clínico, a gente faz uma anamnese, faz um exame físico, detecta alguma doença que possa ser melhorada antes da cirurgia, né?
por exemplo, cessar o tabagismo em tempo hábil, né? É um programa nutricional e de condicionamento físico que eu já falei para vocês ali em pacientes com fragilidade, sarcopenia. A gente pode pedir ainda no consultório um teste cardiopulmonar, né? E tentar botar ele numa calculadora de risco para predizer uma estimativa de risco desse paciente e até definir se esse paciente vai para a UTI ou não, né? Mas se quando é uma cirurgia de emergência, a gente não tem muita opção. O que vai definir um pior prognóstico nesses pacientes são as doenças crônicas, um paciente cardiopata grave, um DPLC Gold 4, por exemplo, uma insuficiência cardíaca classe 3, né? Nessa condição, até distúrbios fisiológicos, até cirurgias menores, desculpa, podem estar associadas a distúrbios fisiológicos graves e levar ao óbito, né? E esses scores, então, de risco são a principal ferramenta para tentar determinar. Então, quando a gente sabe o risco cirúrgico e o risco do paciente, a gente pode colocar num gráfico para tentar determinar como esse paciente vai fazer o pós-operatório, né? Então, se for um paciente de alto risco e uma cirurgia de alto risco, né? Sei lá, o cara tem hipertenso, tabagista, diabético, vai fazer uma citorredução com quimio hipertérmica intraabdominal, que é uma cirurgia que causa uma demanda metabólica absurda. Esse paciente tem que fazer um pós-operatório na UTI, né? Por outro lado, se for uma cirurgia menor num paciente de baixo risco, às vezes a gente até reserva leito de UTI, porque a gente quer, né? Mas assim, a UTI está lotada, a gente não precisa cancelar essa cirurgia. A gente pode fazer a cirurgia, fazer um pós-operatório numa sala de recuperação e mandar o paciente para o quarto depois. Então, isso faz parte da programação cirúrgica e também implica a gente traçar o plano para monitorização que esse paciente vai precisar no transoperatório, desde uma simples oximetria de pulso até, em casos de pacientes mais graves e cirurgias maiores, um catéter de artéria pulmonar, embora não haja evidência na literatura que isso melhora o desfecho, isso às vezes tem que ser usado. Conhecer a fisiopatologia cirúrgica, né? A cirurgia é bem simples, né? Eu estou brincando, eu vou resumir para vocês assim. A cirurgia é uma doença, né? Quando a gente se propõe a operar um doente é porque a gente está infligindo àquele paciente uma doença menor, que seria com uma mortalidade menor, que seria a cirurgia, para curar ele de uma doença com uma mortalidade maior, por exemplo, uma neoplasia de intestino, né? Então, quando um paciente é submetido à cirurgia, ele vai ter uma lesão tecidual, né? Vai ter dor, vai ter resposta inflamatória, vai ter uma série de alterações neuromorais com ativação do sistema nervoso simpático, taquicardia, hipertensão, ativação da cascata da coagulação. Esse paciente fica num estado protrombótico durante alguns dias a semanas. Hoje já se tem cada vez mais presente até o uso de tromboprofilaxia por tempo maior para pacientes com cirurgia maior de neoplasia, principalmente, por exemplo. Vai ter uma série de liberação de hormônios catabólicos que vão consumir a proteína do músculo e reduzir a força muscular desse paciente e também causar imunossupressão. Por isso que esses pacientes às vezes fazem infecções no pós-operatório sem uma causa muito importante, né? E aqui alguns momentos onde a gente pode intervir naquelas alterações fisiopatológicas ruins, por exemplo, a ativação da resposta inflamatória. Quanto menos invasiva for a cirurgia, se conseguir fazer uma cirurgia por robótica ou videolaparoscópica, o trauma cirúrgico para esse paciente vai ser menor e a magnitude daquelas alterações vai ser bem menor, né? A gente pode tratar a dor no pós-operatório com analgesia loco-regional, com analgesia peridural, por exemplo, né? Melhorar a disfunção muscular dos pacientes, provendo dieta precoce, deambulação precoce, fisioterapia precocemente no pós-operatório, prevenção de doença tromboembólica, por exemplo, com profilaxia mecânica ou farmacológica, né? Já às vezes começando até no pré-operatório. Então, a gente tem uma série de momentos onde a gente pode intervir, que a gente pode minimizar essas alterações fisiopatológicas aqui que pode levar a uma complicação do paciente. E o manejo pós-operatório propriamente dito, né? Então, assim, eu coloquei esse slide primeiro, que é a terapia guiada por metas, que foi uma das primeiras coisas que surgiu
lá atrás, nos trabalhos de um intensivista chamado Shoemaker, na década de 1980, onde ele estudava muito pré, peri e pós-operatório, e ele viu que os pacientes, quando eram submetidos, quando estavam no transoperatório, não tinham, via de regra, um problema maior, mas quando terminava a cirurgia e o paciente começava a despertar, passar o efeito do anestésico, eles tinham agitação, dor, hipertensão, shiver, também aumento do consumo de oxigênio relacionado ao reaquecimento. E alguns pacientes tinham um déficit de oxigênio e depois recuperavam, e esses pacientes ele viu que eram os que melhoravam sem complicações. Uns que tinham um déficit de oxigênio maior demoravam um pouco mais de tempo para melhorar, mas esses eram os que sobreviviam com complicações pós-operatórias. E tinham aqueles pacientes muito doentes que eles tinham um déficit de oxigênio absurdo no pós-operatório e que não recuperavam mais. E esses pacientes eram os que morriam. Então, se falava muito em otimização hemodinâmica perioperatória naquele tempo, com administração de fluidos, vasopressores, inotrópicos, se necessário. Tudo isso para avisar um aumento da oferta, para prover um aumento do consumo de oxigênio naquele período perioperatório, reduzir o débito de O2 daquele paciente e melhorar desfecho pós-operatório. Aqui eu botei um exemplo assim de metas, né? Entrega de oxigênio maior que 600 ml por minuto por metro quadrado, um índice cardíaco maior que 3, etc. e tal. Os objetivos são vários na literatura e é difícil encontrar um trabalho de otimização perioperatória que seja parecido com o outro, né? Eles todos têm um objetivo diferente, um protocolo diferente, então isso fica bem confuso, principalmente quando a gente tenta fazer uma meta-análise, que são coisas bem diferentes, mas isso durante muito tempo se usou para a maioria das cirurgias de alto risco. Não se sabe se hoje em dia, com os protocolos de ERA, isso traz benefício, mas alguns pacientes a gente precisa usar isso, mas a gente não sabe ainda identificar quais são e não sabemos dizer hoje se isso está associado a um melhor desfecho. Aqui uma meta-análise com os estudos, até um estudo maior que foi publicado em 2014, que é o Optimize. Os trabalhos mais precoces, lá de 1990, início de 2000, eles mostravam um benefício, né? E os estudos mais recentes, inclusive esse, que foi um dos maiores publicados nesse tema, não mostrou benefício, embora a meta-análise tenha mostrado um favorecimento da terapia guiada por metas, né? Hoje em dia isso não está mais tão claro. Então vieram os protocolos de recuperação rápida, né? Que envolve uma série de pacotes, assim, desde o pré-operatório, do intraoperatório, do pós-operatório. Por exemplo, né? Consulta, aconselhamento pré-internação e sobre a doença de base, não operar o paciente em jejum, né? Evitar jejum prolongado, sempre medicação anestésica, sedativa. Durante o transoperatório, o uso de anestésicos de curtação, analgesia peridural, evitar a colocação de dreno sempre que possível, evitar ao máximo sobrecarga volêmica, manter a normotermia, e no pós-operatório manter a analgesia peridural, evitar ao máximo sondas nasogástricas, prevenção de náuseas e vômitos obsessiva, continuar evitando sobrecarga volêmica, remoção de catéteres precocemente, dieta oral precoce. Isso hoje em dia a gente vê que já está bem consolidado. De novo, quando a gente falava isso há 15 anos atrás, de fazer uma carga de carboidrato para o paciente no pré-operatório, a gente sempre tinha que ligar para o anestesista, perguntar se ele não se importava, etc. e tal. Hoje em dia isso é muito mais fluido, né? Analgesia baseada em remédios não opioides, né, para não causar naília, não causar dependência, deambulação precoce, estímulo da motilidade intestinal, por exemplo, uma intervenção simples e que provavelmente ajuda, mas não tem nem já se sabe que esses protocolos eles reduzem tempo de recuperação, reduzem o número de complicação, reduzem o tempo de internação e a mortalidade e reduz reinternação.
Eu separei algumas que eu falava sempre, né? De novo, acho que isso não precisa ser mais tão batido na tecla hoje, porque está bem estabelecido. Eu espero que para vocês também esteja, né? Esse é o Sir Joseph Lister, né? Um cirurgião britânico que nasceu em 1825. Ele é considerado o pai da cirurgia moderna, onde em 1883, tá? Ele já falou que, embora não seja desejável que o paciente tenha conteúdo sólido no estômago quando for administrado clorofórmio, deve ser muito salutar dar a ele um copo de chá ou um caldo de carne pelo menos 2 horas antes da cirurgia, né? 1883. Não sei se vocês sabem a origem do NPO perioperatório, né? Mas isso se deve ao Dr. Mendelssohn, que foi quem descreveu a pneumonite aspirativa. E ele descreveu isso em parturientes, em mulheres em trabalho de parto, né? Que acabavam vomitando, aspirando e desenvolviam SARA, né? Que é a pneumonite aspirativa, e tinha uma mortalidade muito alta. Então, a partir da descrição desse artigo, que eu acho que foi do New England, não, do American Journal of Obstetrics and Gynecology, em 1943, se passou a recomendar NPO, que a gente via até pouco tempo atrás, aqueles NPO prolongados antes da cirurgia, né? Então, à luz do conhecimento atual, a gente sabe que isso não se associa à aspiração, né? Na era pré-medicina baseada em evidência, e muito pelo contrário, o jejum pré-operatório, ele aumenta o estresse metabólico, aumenta a resistência insulínica, leva à hiperglicemia, aumenta o catabolismo proteico e diminui a força muscular no pós-operatório. Então, a gente já sabe que o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, ele pode se alimentar de sólidos até 6 horas antes e líquido até 2 horas antes da cirurgia. Isso já está até nas diretrizes brasileiras de anestesia, então já está em guideline, porque já se passou bastante tempo, assim, né? O que a gente costuma fazer no pré-operatório? Dar uma carga de maltodestrina, 12,5%, 2 horas antes da cirurgia. Tem preparados prontos que a gente pode pedir para o paciente comprar em algumas farmácias que a gente já tem a lista e orienta ele a fazer essa ingestão antes da cirurgia em casa, ou quando ele estiver internado, a gente combina com a nutricionista, ela dá. Então, ela é bem tolerada, não está associada com aspiração e a gente consegue eliminar aqueles efeitos ruins do jejum, né? E reduz tempo para a eliminação do primeiro flato e está associado com questionários de aumento do bem-estar no pós-operatório. A analgesia peridural, acho que eu não preciso falar para vocês, ela é essencial em cirurgia maior, né? Principalmente as cirurgias abertas. Ela reduz a necessidade de opioide, reduz a resistência insulínica também, ela está associada com menos catabolismo proteico, ela também está associada à preservação da força muscular no pós-operatório. Tem uma série de efeitos benéficos, né? Claro que ela tem as complicações dela, né? Hematoma epidural, paraplegia, abscessos, mas são eventos raros. As complicações mais comuns são hipotensão e retenção urinária, que apesar disso é raro também. A retenção urinária, por exemplo, em pacientes de baixo risco, que não tem prostatismo, é em torno de 9, 10%. Tá? E a administração de fluido perioperatório, né? Não sei se hoje em dia bem menos, mas quando eu fiz a minha formação em medicina interna, o intensivista adora dar volume, né? E todo mundo vai lá, o paciente está hipotenso, fez um volume, né? O paciente reduziu a diurese, fez um volume, né? Então, hoje em dia a gente sabe que a gente tem que evitar a sobrecarga volêmica para esses pacientes, porque ela está associada com um monte de desfecho ruim no pós-operatório, né? A reação inflamatória do trauma cirúrgico, ela está associada à disfunção de plicocálix, que é uma membrana proteica que reveste os nossos vasos e ela causa perda de líquido para o interstício. Então, quanto mais líquido a gente dá, mais vai perder. Isso está associado com edema intestinal, que pode ocasionar íleo e até desistência de anastomose, né? E a gente normalmente tenta manter um balanço hídrico zerado e uma reposição ao redor de 1 ml por quilo hora no paciente que está em NPO é o suficiente para equilibrar essas coisas, tá? A gente, então, tem que tentar achar esse ponto de equilíbrio, né? Tanto hipovolemia quanto hipervolemia são ruins. E no doente crítico, hemodinamicamente instável, só 50% deles respondem a um bolus de volume. Então, a gente tem que tentar predizer se aquele paciente que está com instabilidade hemodinâmica,
ele vai se beneficiar e vai responder aquela administração de volume. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai errar em mais da metade dos casos. E, para mim, 50% é uma taxa de erro que não é aceitável. Então, a gente consegue usar a variação da pressão de pulso quando o paciente está em ventilação mecânica, a variação do volume sistólico, a variação do diâmetro da cava, com ecocardio na beira do leito, com uma estimativa de débito cardíaco, que é o VTI, que eu não vou entrar em detalhes aqui, se isso varia acima desses pontos de corte, esse paciente normalmente ele responde a volume, que significa ele aumenta o débito cardíaco dele com a administração de cristalóide, por exemplo. Tá? Se ele não tiver algum desses critérios, é melhor não fazer. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, quase terminando, é o débito urinário no perioperatório. Né? A gente sempre aprendeu na faculdade, na residência, que uma diurese baixa significa alguma doença, e nem sempre isso é assim. Tá? Um débito urinário baixo ele é comum no perioperatório, inclusive hoje em dia se aceita cada vez um volume de diurese menor, considerado normal, né, no perioperatório, principalmente em cirurgia laparoscópica, né? Pelo pneu peritônio, pelo aumento da pressão intraabdominal e depois pela absorção do CO2, ele causa uma vasoconstrição renal e os pacientes podem ficar oligoanúricos por até 6 a 12 horas de pós-operatório. Quem não sabe disso, vai lá e fica entupindo os doentes de líquido e isso não vai beneficiar ele. Muito pelo contrário, vai acabar ocasionando desfecho ruim, inclusive um balanço positivo em demasia pode estar associado à insuficiência renal aguda, né? No pós-operatório, a gente tem náusea, tem dor, isso está associado com hipertensão, ativação simpática, associação, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que causa vasoconstrição renal, existe liberação do hormônio antidiurético, e isso leva à oligúria, não necessariamente sendo uma coisa patológica, diferente do cara que está chocado, está séptico, por exemplo, né? Que já tem um substrato patológico para sua insuficiência renal. Então, oligúria, muito cuidado para não querer tratar uma coisa que não precisa. A gente sempre aprendeu que meio ml, mais de meio ml por quilo hora, hoje em dia isso não é mais assim, né? 0,3 até 0,2 ml por quilo hora é perfeitamente aceitável num doente que está estável e não tem sinais de baixo débito. E isso não se correlaciona com insuficiência renal pós-operatória, tá? E por último, só a analgesia peridural, né? Os pacientes ficam hipotensos, né? E também eles não precisam de volume, né? Eles precisam de vasoconstritor, porque a analgesia peridural causa uma vasodilatação sistêmica que leva à hipotensão e não adianta a gente ficar entupindo esses pacientes de líquido, porque o que eles precisam é, por exemplo, noradrenalina, fenilefrina, que não tem no nosso meio, mas são o que a gente lança a mão para usar. Então, o trajeto da medicina perioperatória mudou bastante hoje, né, em relação ao que era 30, 40 anos atrás. O paciente vai ter uma avaliação pré-operatória, vai ter a identificação de fatores que possam contribuir negativamente o desfecho no pós-operatório. A gente vai tratar isso, vai tentar corrigir, minimizar, né? Vai traçar um plano para uma avaliação hemodinâmica e monitorização desse paciente no perioperatório, vai tratar a dor obsessivamente e com remédios de preferência não opioides, vai definir se esse paciente vai para a UTI ou não, né? Mas o que mais importa é a detecção da complicação. E aqui entra a atuação dos times de resposta rápida, né? Para que a gente consiga evitar a falha de resgate. Prover a reabilitação adequada, planejar alta hospitalar e depois, obviamente, a gente tem que medir o que a gente faz, né? Cada instituição tem que ter a sua estatística para poder ver onde é que pode melhorar, para ver onde é que estão os erros e as potenciais áreas para melhora. Então, eu agradeço quem conseguiu não dormir até agora e se alguém dormiu, eu peço desculpas, vou tentar melhorar para uma próxima aula. Acho que era isso. Bom, gostaria de agradecer então novamente, doutor Túlio, por ter dado essa aula fantástica. Não sei se temos alguma pergunta. Não? Então, boa noite a todos. Obrigada, doutor Boa Túlio. Obrigado, noite, um pessoal. Boa abraço e noite. obrigado pelo convite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau.